E na primeira turma, os ministros julgaram casos que estão em fase de análise de reclamação processual. O primeiro caso julgado foi um mandado de segurança apresentado pelo Ministério Público do Maranhão contra a decisão do Conselho Nacional do MP, que determinou o arquivamento de investigação criminal envolvendo um homem que ocupa cargo na instituição. A investigação é sobre suposta prática de violência doméstica. O relator, ministro Luiz Fux, ao votar pela concessão do mandado de segurança, ressaltou que não há previsão legal para o arquivamento. Não há nenhuma previsão legal de que, se o Procurador-Geral da Justiça, ele próprio, receber os autos de um inquérito, de um procedimento investigatório embrionário e outros procedimentos que são da seara dele, se ele determina um arquivamento, ele é a última palavra, porque o Judiciário não pode ser acusador e julgador ao mesmo tempo. Já o ministro Alexandre de Moraes, ao pedir mais prazo para analisar o pedido, citou as leis complementares estaduais. As leis complementares estaduais, todas elas estabeleceram um mecanismo de controle. Seja a remessa ao Colégio de Procuradores, como é no caso do Maranhão, seja ao órgão especial, quando existe, como é no caso de São Paulo, se remete ao órgão especial, os 42 procuradores de justiça, metade eleita, metade por antiguidade. Só que todos estabeleceram, quase todos, um mecanismo de que a vítima poderia provocar essa revisão. Outro caso que teve o julgamento adiado foi um recurso em ação que buscava derrubar decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. A alegação é de descumprimento de decisão do STF sobre a aplicação do IPC, que é o Índice de Preços ao Consumidor, feito pelo Banco Mercantil. Diante da complexidade da matéria, o relator, ministro Luiz Fux, determinou a suspensão do julgamento. Essa é uma matéria nova e delicada. E acho que convinha que nós tivéssemos a composição completa. Exato. Então, as sustentações já foram feitas e eu vou trazer a julgamento com a composição completa. A consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto, também acompanhou a primeira turma e tem mais detalhes para a gente. Boa noite, Karina. Boa noite, William. Boa noite, Karina. Boa noite, Lei da ficha limpa também foi um assunto aí da primeira turma hoje, né? Exatamente. Os ministros acabaram mantendo a inelegibilidade que foi firmada pelo TSE em relação a um candidato à prefeitura de um município do estado do Rio Grande do Norte nas eleições de 2016. Ele teria sido condenado pela primeira e segunda instância e confirmado pelo TRE por venda de votos, captação ilícita de votos e abuso de poder econômico nas eleições de 2008, quando, segundo a condenação, ele ainda prefeito teria favorecido interesses pessoais e interesses de terceiros a ele ligados, quando era prefeito, e utilizado a máquina pública em seu favor. A decisão que o condenou transitou em julgado em setembro de 2010. E aí a discussão para saber se o prazo de inelegibilidade deveria ser da lei complementar anterior, que previa 3 anos de inelegibilidade, à época dos fatos, quando em 2008 ainda prevalecia essa legislação, ou se deveria retroagir o prazo de inelegibilidade de 8 anos, fixado a partir de junho de 2010 pela lei da ficha limpa. O Tribunal Superior houve uma ação para buscar em juízo o direito dele registrar a candidatura nas eleições de 2016, foi deferido pela primeira instância, confirmado na segunda instância. No TRE, houve uma negativa desse registro de candidatura, confirmado pelo TSE, e veio ao Supremo o recurso extraordinário. E na sessão de hoje, os ministros decidiram que a jurisprudência do Supremo determina a aplicação desse prazo de 8 anos da lei da ficha limpa de forma retroativa à data dos fatos, de modo que logo depois de setembro de 2010, quando houve o pedido de registro da candidatura, ele ainda estava inelegível e, portanto, não poderia ser candidato ao cargo de prefeito naquela localidade. Então, confirmada a aplicação retroativa da lei da ficha limpa. Nepotismo também foi assunto tratado na turma, né? Nepotismo envolvia um caso de um recurso e uma reclamação contra uma decisão da Corte Especial do STJ que teria reconhecido o nepotismo em um caso concreto. Mas o ministro Luiz Fux, relator, indeferiu, assim, liminarmente não, mas disse que não era cabível essa reclamação e contra essa decisão veio o recurso no julgamento na sessão de hoje, na primeira turma. Para o ministro Luiz Fux,
há uma súmula ordinária aqui no Supremo Tribunal Federal que diz que não é cabível esse tipo de ação contra uma decisão que supostamente viola a autoridade de decisão do Supremo, que já tenha transitado o julgado. E esse era um fato que aconteceu no caso. A ministra Rosa Weber acompanhou o relator ministro Luiz Fux para negar seguimento a essa ação, a essa chamada reclamação, e o ministro Alexandre de Moraes, ao final, ele concordou com o ministro de negar seguimento, mas entendeu por outro fundamento. Ele disse: os fatos que deram ensejo a essa ação civil pública, que acabou condenando esses reclamantes por improbidade administrativa em razão desse suposto nepotismo, se deram em 2003 e 2004. E a súmula vinculante somente foi editada em 2008 e ela não poderia retroagir para alcançar esses fatos pretéritos. E nesse sentido também, o ministro Alexandre de Moraes acabava negando o provimento a essa reclamação, por unanimidade, então, afastando essa possibilidade de discussão de possível violação da autoridade da súmula vinculante do Supremo. Amanhã tem sessão extraordinária. Pela manhã, numa extraordinária, e à tarde também tem julgamentos, uma maratona de julgamentos aí no plenário do Supremo. Então a gente pode contar com a sua presença aqui amanhã. Amanhã à noite estou aqui também, numa maratona. Até lá, Karina. Até amanhã.